Eu sou o João Agnaldo do canal Mestre do VRF. Quero falar com você um pouquinho. Você ainda faz seu cálculo de carga térmica no olhômetro, no chute? Pois bem, vou te mostrar uma planilha, inclusive uma planilha que eu mesmo uso aqui no meu trabalho. É uma planilha de cálculo de carga térmica muito útil. Inclusive tem uma grande vantagem. Você pode apresentar essa planilha, partes dela, ou total, parcial, enfim, para o seu cliente e com isso ganhar muito em credibilidade. Fica comigo. Muito bem, na tela, planilha de carga térmica que eu uso. Sim, na tela tem um modelo, mas é a que eu uso. Vamos lá. Essa planilha é muito prática, eu apresento inclusive para meus clientes quando é necessário, né? Mas é assim, ó. Esses números que vocês estão vendo aqui, deixa eu só tirar minha face daqui. Esses números que vocês estão vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, ó, né? Vai até lá embaixo no fim da tabela, ó. São relativo às instruções. As instruções são essas. Aqui, ó. Eu vou seguir aqui, ó. Instruções são essa outra planilha aqui. Então, por exemplo, número 1, temperatura do ar ambiente a ser condicionado em graus Celsius, né? Se eu voltar aqui na tabela, eu vejo aqui, número 1, é isso, tá? Correspondente. Temperatura de bulbo seco, tá? Eu vou imaginar que seja um ambiente aqui em São Paulo. Bulbo seco, interno, condição interna de conforto, tá? Vou colocar 23 graus, tá aí, vou deixar. Umidade relativa de conforto, 55%, vou deixar. Condições externas, né? Temperatura externa 33, com bulbo 24, pressão 691 milímetros de Hg, que é São Paulo, tá? Isso aqui quem é projetista entende, quem não é também pode seguir esses números, inclusive usar aqui a que eu mostrei a planilha de instruções aqui, tá? Mas é isso, São Paulo pode até guardar que é isso aqui, tá? Carga de produto, eu não tenho produto nenhum lá, tá? Se eu não me engano, essa planilha foi usada para uma sala de aula que eu fiz, tá? Iluminação conforme NBR, tal, 6401, que é 20, se eu não me engano, eu coloquei 15 aqui, mas enfim, aí é com vocês. Inclusive, perguntar para quem está fazendo a luminotécnica é muito interessante. Equipamento sensível, imaginei que tem só um notebook lá, por exemplo, 200 watts, tá? Área externo, tá? Sim, essa planilha já considera área externo, tá? Eu coloquei 27 metros cúbicos hora por pessoa, conforme portaria e tal, mas esse número aqui não precisa ser isso aqui. Aliás, esse número aqui era da Anvisa, que já foi substituída pela NBR 17037. Então, esse número aqui, vocês podem usar a NBR 16, NBR partes 1, 2, 3 e fazer o cálculo aqui de área externa, tá? Se aqui da prática, 27 é um número alto até, dependendo do ambiente, tá? Eu vou deixar aqui por enquanto. Infiltração seria por portas e janelas, eu não coloquei nada aqui. Pessoas, escola secundária, né? Isso aqui é uma escala de temperatura, né? Então eu vou colocar o número de pessoas mais próximo da temperatura de conforto que eu tenho aqui, são 5 faixas. Eu vou colocar aqui na escola secundária, tem lá 40 alunos, por exemplo, tá? Coloquei aí. Aqui entra áreas externas e áreas internas. Paredes, um coeficiente, né, de transmissão de calor, de vidros, fator de segurança, etc. Tudo isso aqui tá aqui na minha tabelinha de instruções, tá? Tá certo? Voltando, então, por exemplo, voltando. Áreas internas, tá? Parede interna. O que eu tenho que colocar aqui, professor, né? Áreas externas, paredes, vamos lá. Áreas externas, eu estou aqui paredes e coeficiente de transmissão de calor. Se eu vir aqui na minha tabela de instruções, eu vou ver que aquele número lá, ó, áreas externas é o número 17 e 18, tá? 17 e 18, muito bem. Eu venho aqui nas instruções, eu vou procurar 17 e 18, aqui, ó. Colocar a área de parede para cada face em metros quadrados, descontada a área de janelas. Tá certo? Não? Como é que faz isso? Assim, ó. Imagine que isso aqui é um ambiente, né? Aqui em verdinho aqui estão as janelas, aqui a face norte. É desse jeito aqui, tá? Pode dar um print na tela aí, se quiserem, para acompanhar o exemplo. Voltando, né? Então, por número, eu vou preencher na minha tabela. E é muito prática, tá? É muito prática. Tem exemplos, tá? Aqui na lista de instruções, tá? Perfil de carga, tá? Aqui geralmente esse perfil de carga é o seguinte: quantas pessoas vão ficar no horário, tá? Então, por exemplo,
1 significa 100%. Eu já sei disso porque eu li a lista de instruções, que acompanha a planilha, obviamente. Pessoas, né? 100% é 1. Às 8 da manhã, às 10, às 12, às 14, isso aqui você pode mexer. Por exemplo, sala de aula não tem produto, basicamente, né? Produto que eu digo, produto que dissipa calor, não está fabricando nada lá, tá? Agora, iluminação, equipamentos tem computador. Geralmente, sala de aula, eu coloco aqui também, ó, zero, tá? Agora, pessoas eu deixo 100%. Que horas? Se a minha sala de aula só funciona à noite, então vou fazer assim, ó. Zero aqui, zero aqui, zero aqui, zero aqui, zero. Então, a partir das 18, eu vou deixar 1, tá? É assim que funciona. Iluminação, mesma coisa. Se não tem ninguém de manhã à tarde, não tem aula, eu posso zerar, 0%, tá? E deixo 1 a partir de 18 horas. Pois muito bem, essa minha planilha já apresenta aqui para você, ó, o cálculo às 16 horas, que é a maior, tá em amarelinho aqui, ó, 0,3 TR, tá? 0,3 TR. Tá muito pouco porque, obviamente, eu não preenchi a parte aqui de áreas externas de vidros e paredes, tá? Para não ficar muito longo, mas seguindo as instruções lá é tranquilinho, tá? Tranquilo mesmo. Parede interna, área, coeficiente de transmissão e uma diferença no coeficiente de transmissão aqui, 26, 27, 28. Isso aqui, gente, já foi, obviamente, condensado aqui da física, da termodinâmica, de como calcular a carga térmica, obviamente. A planilha serve justamente para isso. Então, 26, 27, 28, a gente vai fazer o quê? Nós vamos ler aqui. 26. Colocar a área de paredes ou divisória interna em metros quadrados. Poderão ser definidos 3 tipos diferentes para um ambiente. Parede ou divisória interna é toda aquela que separa o ambiente condicionado de outro ambiente, vizinho não condicionado ou condicionado com temperatura menor. Então, que área que eu vou colocar aqui? Simplesmente a área do ambiente. 27. Colocar o coeficiente global de transmissão de calor em quilocal por ohms metro quadrado grau Celsius. Esse valor geralmente está dentro de 2 a 3, sendo 3 para paredes mais finas ou em material não isolante, e 2 para o inverso, ou seja, paredes mais grossas. Para divisórias, adotar 2. Tá vendo como é tranquilo? Então, se eu voltar aqui de novo no meu exemplo, aqui ó, áreas internas, 50 metros quadrados, 3 é o coeficiente que eu defini para a parede fina, e o DT aqui, que é o 28, né? Eu defini o quê? Que é 28, ó, 28, o diferencial de transmissão, tá? Esse DT, 28. Esse campo define a característica do ambiente não condicionado vizinho à área condicionada. Ele determina quantos graus Celsius este ambiente é mais quente ou mais frio que o ar externo em cada hora. Exemplos. Exemplo 1. Ambiente vizinho é uma sala de escritório sem ar. DT menos 0,2. Ambiente vizinho é uma cozinha com fogões e fornos. DT mais 0,3. Ambiente vizinho é um grande depósito com ventilação. DT igual a 0. O programa fará o seguinte. Exemplo, temperatura ambiente condicionado 24. Temperatura do ambiente condicionado 24 menos a temperatura do ar externo 16 horas dá o DT 2. Determinação da temperatura interna do ambiente não condicionado a 16 horas. Seria então esse TI, que é 32, menos 2, que é 30. Determinação da diferença de temperatura entre os ambientes. Seria T1, que é 30, menos 24, que é 6. Se o mesmo cálculo for feito às 18 horas, com a temperatura do ar externo a 27, aí muda um pouco. Olha aqui, ó. É isso, nota. O programa corrige, a planilha, né? Corrige a temperatura do ar externo para cada hora calculada, tá? O valor de DT geralmente está dentro da faixa de menos 4 a 4 positivo. Tá certo? Então vejam, é o campo 28 que eu estou falando aqui, tá? Esse campo aqui, 28. E no nosso exemplo aqui, ó. No exemplo que eu fiz primeiro aqui, ó, 28, tá aqui, ó. Eu coloquei menos 2, tá? Tá certo ou não? A planilha, como eu disse, vai calcular já em TR, tá? Em metro quadrado por TR, tá bom? E calcula também metro cubo por hora, né? Por TR, tá? E faz um resumo aqui para inverno, caso seja necessário, tá? E o que que a gente usa para dimensionar o equipamento em si? Eu faço assim, o maior número aqui, ó, em TR, ó, que é esse aqui, ó, que está em amarelinho. Aliás, maior número não, depende muito do horário também, mas
A maior carga térmica da sala de aula, amarelinho aqui é só porque é 16 horas é o praxe. Geralmente é a maior carga térmica. Como eu não preenchi lá em cima a área interna de paredes e tal, tá dando um pouco maior, as 18, 20, 22. Enfim, eu tenho que pegar essa tabela aqui, essa coluna, e usar o maior valor para que eu chegue no tamanho do equipamento, na capacidade do equipamento. Basicamente é isso.